Olá, bem-vindo ao nosso canal. Hoje é sexta-feira, dia de entrevista. Hoje eu converso com o advogado e professor universitário Barney Filho. O professor Barney é advogado criminalista e na carreira universitária o professor Barney leciona processo penal. Professor, tudo bem? Bem, Obrigado por ter aceito o convite. Um prazer estar recebendo você aqui para o nosso bate-papo. muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Vamos lá, professor. Vamos começar falando um pouquinho da sua atividade na área acadêmica. Vamos começar. O que eu posso dizer? Para falar da área acadêmica, eu vou voltar um pouquinho ainda para a época de faculdade. Eu ingressei na faculdade e eu sempre gostei da área criminal. Então, eu frequentava muito para assistir plenário de tribunal do júri, quando ainda era na estação de metrô Santa Cruz, que é um tribunal do júri ali, eu assistia. Né? E aí a gente vai aprendendo, eu sempre gostei de ir atrás e pesquisar e estudar. Né? Então, foi a partir dali que eu comecei a traçar qual seria o meu objetivo. Eu tive a chance de poder escolher a profissão e escolher o ramo de atividade também. Dentro da barriga da minha mãe eu já ouvia falar de processo, então foi uma coisa até um tanto quanto genética a escolha da profissão. Mas quando eu me formei, eu comecei a advogar na área criminal e também fui fazendo diversos cursos complementares, especializações, pós-graduação e mestrado, né? Sempre voltado para a matéria. E a mente da gente é como se fosse uma esponja. De tanto absorver, uma hora ela está saturada, ela precisa devolver. Então foi a hora que eu optei para passar para os outros tudo aquilo que eu tinha conseguido amealhar. Então eu tive a oportunidade, por um convite, de ingressar no ramo acadêmico e a partir dali fui desenvolvendo os trabalhos junto com os alunos. Né? E o mestrado você fez em Direitos Fundamentais, mas dentro da área de processo penal, de direito penal, qual foi a tese que você tratou no seu mestrado? Olha, o mestrado foi uma coisa interessante porque realmente a linha era Direitos Fundamentais, mas eu trouxe para o ramo do processo penal voltado à garantia, né, dos direitos individuais, notadamente a área de habeas corpus. Então a dissertação foi em cima, né, do habeas corpus como ferramenta de defesa contra a agressão, né, vinda em decorrência de uma acusação. Então vamos falar de habeas corpus, que é o tema que você defendeu no mestrado. A gente está vendo agora a CPI do Covid. Sim. E no Senado, muitas pessoas são convidadas, conseguem usar habeas corpus preventivos para não falar. Sim. E agora está discutindo essa questão do limite, né? Você não pode falar nada, ou se o habeas corpus é só para não falar o que lhe incrimina. O que você acha desses habeas corpus agora dessa discussão sobre a extensão do habeas corpus? Olha, na verdade o habeas corpus é uma ferramenta para a efetivação de uma garantia intocável, que está na Constituição Federal. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Isso é uma garantia. O habeas corpus é apenas uma ferramenta para a efetivação concreta dessa garantia. Né? E dentro desse parâmetro, ou desse panorama, ninguém melhor que a própria pessoa que vai figurar sentada no banco para prestar uma declaração, ela sabe até onde ela pode ir ou não. Então, é importante que essa garantia seja conferida de forma absoluta, dentro daquilo que efetivamente vai comprometer a pessoa que está prestando ou não em prestar as declarações. Né? Pensando em tese, sendo uma garantia, ela nem precisaria fazer uso do instrumento, ela só faz realmente para caso ali alguém queira exceder o direito, queira abusar do direito, ela já tem ali a ferramenta dela garantindo que nada aconteça a ela. Um escudo ali, Exatamente, é um escudo. É que, na realidade, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela convoca a pessoa na figura ou na qualidade de testemunha. Então, qual seria aí o objetivo? Como a pessoa ela vem prestar o depoimento na qualidade de testemunha e, eventualmente, a testemunha venha a omitir fatos ou alterar
os fatos, isso seria encarado como um crime de falso testemunho. Então, seria um mecanismo pelo qual a CPI poderia dar ensejo a uma questão de natureza criminal. Sim. Então, em contrapartida, existe essa ferramenta do habeas corpus para proteger essa pessoa, para não acabar omitindo alguma coisa e que isso venha lá na frente a se tornar um crime eventualmente de falso testemunho. E aí ela faz uso dela de ficar em silêncio. É um direito, né? A gente não pode esquecer uma coisa. Existe uma regra universal no processo e principalmente no processo penal. O ônus da prova é de quem alega. Então, a partir do momento num processo judicial que existe o órgão estatal apontando o dedo para o réu, é esse órgão estatal que tem que produzir a prova para evidenciar a culpa, né? Então, parte desse pressuposto, né? Então, na verdade, o acusado não tem que provar a sua inocência. Isso é um erro grave, às vezes, quando a gente ouve. Sim. Mas, na realidade, o acusado não prova nada. Quem tem que provar a culpa, lato sensu, né, o dolo ou culpa mesmo, é o Estado, quando deflagra um processo criminal. Né? Isso o Carnelucci já falava, quando o réu é absolvido por falta de prova, é a declaração de incompetência do órgão estatal, porque não conseguiu provar a culpa dele. Vamos mudar um pouquinho de assunto, mas falando aqui de prova, porque é muito engraçado que às vezes a gente trabalha com alguns clientes que acham que quanto mais eles falarem, melhor, né? E eu costumo dizer que quem fala muito dá bom dia para o cavalo, né? Que tem que falar exatamente o que é perguntado de forma objetiva. Sim. Porque às vezes você fala, e às vezes você fala demais e acaba falando um fato que está depondo contra você mesmo, e às vezes você tem uma alteração de uma sentença que poderia ser dada de uma forma, mas como você trouxe outros fatos, a sentença é dada de outra forma. Já aconteceu isso em algum trabalho seu em algum processo criminal? Olha, algumas coisas são interessantes. A primeira, às vezes o cliente, né, ele pergunta assim, mas doutor, eu estou sendo acusado. Se eu existe alguma punição pelo fato de eu mentir? O juiz vai piorar a minha condição, né? E a gente tem que explicar isso de uma forma bem objetiva. No Brasil não existe o tal do crime de perjúrio. O que é o perjúrio? É o acusado que mente ou omite a verdade. Isso não existe. Em contrapartida, isso não quer dizer que é um estímulo para aquele que está ali sendo acusado mentir. Não é isso. É que não existe tipificação penal para tal. O que existe é o crime de falso testemunho, que é aplicado para testemunha, perito, intérprete, mas não para o réu propriamente dizendo. No processo penal tem a gente trabalha muito com aquela vertente, né? O réu, no momento do interrogatório, o réu tem a oportunidade que a lei processual confere dele olhar para o julgador dele e a partir desse momento ele explicar para o julgador o que aconteceu. E ele não só pode, mas ele deve dar a versão dos fatos dele. Agora, claro, existem situações que, de forma objetiva, clara e pontual, ele pode esclarecer. Eu costumo dizer, o interrogatório é o momento que o acusado tem para esclarecer o que aconteceu. Né? O processo criminal, ele se baseia em algumas coisas. Primeiro, ou o acusado não fez, é uma negativa de autoria, e ele pode explicar para o julgador que ele não fez aquilo, ele não estava no momento, não era ele. Ou, por incrível que pareça, ele pode justificar para o julgador o que aconteceu. Não é, veja, ele pode confirmar como a acusação promoveu a descrição dos fatos, ou ele pode justificar para o juiz uma outra versão, né, ou explicar qual foi aquela reação. Né? Existe a questão da legítima defesa, né? Então é o momento que ele tem de poder explicar isso para o julgador. Né? No processo penal, às vezes, a riqueza de detalhes acaba inocentando o cidadão. Né? Eu vou falar, nós tivemos um caso uma vez, o rapaz ele tinha sido acusado junto com outros 3, porque a polícia parou o veículo e ele estava junto no veículo, mas na realidade esse cidadão, ele estava de carona. Ele nem sabia o que tinha acontecido antes dele ter tomado a carona. Então ele não sabe mais o que aconteceu. O órgão estatal
né? O Ministério Público promoveu a acusação, foram todos presos em flagrante. Inclusive ele. E no momento do interrogatório ele conseguiu esclarecer para o magistrado como que decorreu aquela situação e como que ele foi inserido naquele contexto. Então, às vezes, é importante a explicação de algum detalhe, né? Eu costumo dizer, conta para o juiz o que aconteceu da mesma forma como você vai contar para um amigo um filme que você assistiu. O juiz ele precisa enxergar o que aconteceu. É uma boa dica, então. Você tem que relatar como se estivesse vendo um filme na sua frente e você vai relatando pro juiz, você consegue visualizar desse filme. O importante é isso, né? Traz... E o mais interessante é o seguinte, não tem, né, a interferência direta do advogado. Vamos pensar, é uma testemunha com o juiz ou uma testemunha ou um réu com o juiz. Então ele traz para o magistrado o que aconteceu. Então isso é importante. Agora vamos pensar em quem está fazendo o curso de Direito e tende a seguir na advocacia criminal, é apaixonado pelo direito penal. Dentro do escritório no escritório de advocacia criminal, você tanto pode trabalhar fazendo a defesa de acusados, também como assistência à acusação. O que é mais interessante dentro das duas? Ou você assistir a acusação ou você defender o acusado? Olha, essa tua pergunta é bacana, é estimulante. Por quê? Porque o que é interessante na realidade não é qual o lado da mesa que o advogado vai estar. Se é do lado da acusação ou do lado da defesa. É o advogado entender o caso. Então, eu costumo dizer, o que é importante é o advogado entender as pessoas. E quando eu falo as pessoas, é no modo amplo, do maior espectro possível. Né? É entender o cliente dele, o que aconteceu, é entender a vítima, é entender a testemunha, é entender até o Ministério Público e o próprio juiz. A gente às vezes esquece, né? Mas o juiz também é um ser humano de carne e osso, ele enfrenta todo santo dia uma série de situações, né? O advogado tem aquele caso dele, mas o juiz tem aquele caso do advogado e mais milhares de outros casos de outros advogados. Então a gente não pode esquecer isso, que o magistrado é sobrecarregado e a gente tem que preservar o magistrado também, né? Então, a primeira coisa, entender as pessoas, né? E o Hélio Tornag sempre dizia uma coisa, às vezes existe a anestesia profissional. Às vezes a gente esquece de se compadecer com a vítima da situação que sofreu, ou com um réu que está sendo acusado injustamente, ou de forma indevida. Então a gente não pode ceder a essa anestesia profissional que existe, né? O Hélio Tornag já dizia isso. Falando dessa questão da vítima e do acusado, o que você acha da justiça restaurativa? Você tem visto acontecer? Olha, eu vou ser sincero, em certo ponto pode até ser útil. Depende do tipo de delito que foi praticado, qual que é a natureza. Então, depende da natureza do delito, né, da gravidade da situação, pode-se pensar em alguma coisa, mas a princípio o nosso sistema de justiça é punitivo. É punitivo da forma mais clara possível. Então a justiça restaurativa ficaria realmente para um plano de um certo tipo de perfil que não seria de acentuada gravidade. Todo crime é grave, mas... Talvez para os crimes de menor potencial, para algumas coisas assim, funcionasse. Sim, alguma coisa sem essa acentuada gravidade, alguma coisa nesse sentido. Vamos pensar agora, pensando em Covid, né? As pessoas ficaram muito mais recolhidas nas suas casas, porque não saem para trabalhar, não saem, né? Ficaram no período de quarentena, e eu vi, pelo menos no direito de família, muitos conflitos domésticos surgirem em razão dessa convivência acentuada. Isso repercutiu nas questões de violência doméstica, no direito criminal. O Covid trouxe alguma alteração? Sim, sim. A gente percebe que o que efetivamente aconteceu foi que, pelo fato das pessoas estarem mais enclausuradas, digamos assim, começa a aflorar, né, aquela questão de tolerância, a tolerância vai reduzindo e às vezes acaba um desentendimento,
né? E esse desentendimento pode degringolar para uma coisa um pouco mais grave, uma violência verbal. A gente não pode esquecer de uma coisa, a gente sempre tem a ideia de violência doméstica associada necessariamente a alguma coisa vinculada à lesão corporal, né? Mas a violência doméstica, ela é até anterior, né? Então, quer dizer, você pode ter como caracterização de violência doméstica uma violência verbal. Sim. Né? Existe, inclusive, no ramo da violência doméstica, foi feito um estudo, e já tivemos casos assim, que o cidadão ele quer fazer com que a esposa fique louca. Então ele muda a mobília da casa, e aí a mulher chega em casa, vê a mobília diferente, questiona o consorte fala que não é. Então até isso é uma forma de violência doméstica. A humilhação, tentar enganar o consorte, né? Então tudo isso é caracterizado como violência doméstica e tem aumentado em decorrência do Então, o Covid aumentou os casos de violência doméstica. Aumentou, lamentavelmente aumentou. Falando em violência doméstica, recentemente o STJ decidiu sobre a aplicabilidade da Lei Maria da Penha para casais homoafetivos, independente de ser um casal de homens ou ser um casal de mulheres, ou para os casais heteroafetivos. Na prática, esse conflito de aplicar a Lei da Maria da Penha, você vê presenciando, acontecendo? Para dois homens que vivem juntos a lei não aplica, ou para um casal de lésbica a lei não aplica, só aplica para a mulher que é agredida por homem? Não, olha, uma parte tem uma visão um tanto quanto mais conservadora, mas na verdade é uma só. Pelo princípio da igualdade, que está no artigo 5º, a lei ela tem que ser para todos. E aí a gente começa a esquecer a questão de ser homem e mulher para enxergar a questão de quem é mais forte e quem é mais fraco na relação. Isso que tem que ser realmente levado em conta. Quem é o polo mais frágil na relação? Pouco importa. Eu não estou falando de orientação sexual, eu estou falando de sexo. Se é o homem ou a mulher. A questão é além disso. Sim. Quem é a parte frágil da relação? Pouco importa se é um casal de homem ou um casal de mulher. A lei ela tem que tutelar a parte frágil da relação. Independente do gênero. Independente do gênero, da orientação sexual. Então essa decisão recente para aplicar a todos, independente do gênero, é uma decisão acertada, ainda que pese, ainda tem conservadores que pensam que assim não funciona. Na minha modesta visão, a lei tem que ser igual para todos. Pouco importa a orientação sexual ou o próprio sexo da pessoa. Muito bem. Gostei do nosso bate-papo e se você quiser agora no finalzinho deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, quiser contar um pouquinho mais de algum projeto seu que está desenvolvendo, a palavra é sua. Muito obrigado. O que eu posso dizer, né, para todos que estão assistindo, né, é importante, primeira coisa, o advogado ser honesto com o cliente. A gente não pode vender expectativa. A gente tem que ser honesto. Doutor, a minha causa é ganha? Resposta, saia correndo. Não existe causa ganha. Na justiça a gente depende de um terceiro, que é o juiz. A gente não pode garantir o que essa pessoa vai decidir, o que esse magistrado vai decidir. A segunda coisa, doutor, qual a minha porcentagem de chance de êxito do processo? Resposta, é cara ou coroa. É 50% para cada lado. Né? A terceira dica que eu daria seria ler, entender as pessoas, que extrapola até a própria parte técnico-jurídica. Né? E até deixo uma dica, tem um livro muito bom que chama Alma da Toga, do Ángel Osório. Ele é um jurista espanhol, já falecido no início do século passado. E é um livro que realmente é muito importante para quem quer advogar. A Alma da Toga? A Alma da Toga. Conta um pouquinho desse livro. Às vezes eu dou aqui umas dicas de livro. Tem um que eu sempre recomendo que chama Balada de Henry, que é por ele você consegue entender qual é o raciocínio de um julgador, que ele é de uma protagonista, é uma juíza do Tribunal Superior de Londres. E o Alma da Toga, conta um pouquinho como que ele é. Ele é um livro, na verdade, o Ángel Osório, ele é um jurista espanhol, foi um jurista espanhol, né? E ele escreve esse livro em si, ele já começa explicando que
nem todos que se formam na faculdade e saem com título de bacharel são efetivamente advogados. São poucos os advogados que realmente assumem a posição de ser defensor, que assumem a causa e que vivem da advocacia. Isso eu acho muito atual, embora seja um livro muito antigo, mas é um livro muito atual. É importante para abrir a mente dos profissionais, né, que vai advogar, né, isso é muito importante. Muito bem, então fica aqui a dica do professor Barney para quem quer ler um livro no final de semana, fugir um pouquinho às vezes do livro mais técnico de direito, A Alma da Toga, sugestão do professor Barney, e as mensagens do professor, né, para você sempre ser verdadeiro com o seu cliente. Hoje vamos terminando a nossa entrevista. Professor, obrigado mais uma vez por estar aqui batendo esse papo. E se você gostou da entrevista, compartilhe, clique aqui no sininho das notificações para estar atualizado e nos siga nas outras redes sociais. Um abraço, até breve!